Foi divulgada nessa manhã de quinta-feira o primeiro trailer da cinebiografia de Michael Jackson, intitulada Michael. O filme é estrelado pelo sobrinho do cantor, o Jafar Jackson, e é dirigido por Anthony Fuqua e roteirizado pelo John Logan. E muitos fãs ficaram bem animados aqui com como o Jafar Jackson está a cara do Michael Jackson em algumas fotos. O trailer está muito bom. Até mesmo a caracterização de dança, de voz, de tudo mais. Então, nesse quesito, as pessoas estão muito empolgadas. Mas eu já quero começar aqui falando que eu estou não só com um, mas com os dois pés atrás no quesito dessa biografia daí. Porque eu acho que vai ser muito difícil esse filme ser um filme excelente. Ele pode trazer boas retratações de momentos da vida do Michael Jackson. Pode fazer uma boa reprodução daquilo que vimos. Porém, como obra, acho muito difícil ele conseguir ser algo assim de nota excelente, que seja muito excelente, por alguns motivos que eu quero explicar. Primeiro de tudo, esse filme ele tá sendo um filme que ele tá demorando pra sair. Ele é um filme que há anos é conversado nos bastidores de Hollywood. Existe uma certa polêmica por trás dele, de que ele ia sair. Ele estava previsto pra sair este ano, mas ele foi adiado pra sair no ano que vem. E, inicialmente, a ideia era lançar não um, mas 2 filmes com a história do Michael Jackson. E acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar. A gente tá falando da vida e obra de um cantor que ele viveu na década de 70, 80, 90, anos 2000, até ali 2009, quando ele faleceu. 2009, né, que ele morreu, se não me engano. Então a gente tá falando de um cara que teve quase 40 anos de muito sucesso. Então, estamos falando de um cara que ele passou por várias épocas diferentes, estilos diferentes. É um cara que foi da disco, é um cara que teve o R&B, é o cara que foi da música pop. Então, eu estou falando de um cara que tem... Só de você falar da época dele, do Jackson's 5, já é um filme inteiro. Inclusive, tinha uma cinebiografia feita pra televisão que passava na Globo, que eu assisti, porque assim... Tem toda a questão de abuso do pai dele, tem toda a questão da relação dos irmãos com ele, dele ser o irmão mais novo, dele ser o irmão que carregava a banda, mas relatou a própria questão que os irmãos tinham relações sexuais com ele no quarto e tal. Tudo isso daí é uma coisa gigantesca. Eu vou falar da carreira solo dele nos anos 70, já é uma história totalmente à parte. Anos 80, o incêndio da Pepsi que acaba queimando o couro cabeludo dele. Se a gente for pros anos 90, então a vida do Michael Jackson, pô, é uma loucura nos anos 90. É só maluquice que acontece na vida dele, as acusações que ele teve, o primeiro disco dele que foi, entre muitas aspas, né, um fracasso em comparação a outros discos, as questões das mudanças de aparência. Então assim, é muita coisa pra contar em um filme de 2 horas. Ou seja, ou a gente vai ver muito pouco de cada momento, ou a gente vai ter que fazer uma coisa quase que en passant. E aí teve isso, que não vai conseguir se aprofundar muito em coisas. Então, já por esse motivo, eu já fico um pouco com o pé atrás, porque eu olho assim e falo, isso aqui me tira um pouco o meu tesão do quanto complexa é a história do Michael Jackson, né? E aí o segundo ponto que me deixa um pouco preocupado é essa parada da gente ter que contar essa cinebiografia meio limpinha, que tem o envolvimento da família. E se a gente olhar um pouco dessa questão do que tem tido nas últimas cinebiografias, com Bohemian Rhapsody, com o filme da Amy Winehouse, com todos os outros filmes que a gente viu recentemente, tirando, por exemplo, Rocketman e o filme tem um filme lá do Macaco, que eu não vi ainda, que eu preciso ver, do mano lá, que eu também não lembro o nome agora. A biografia do Michael Jackson, ela é uma biografia que ela é polêmica por si só. A vida dele é polêmica por si só. Só a relação da família dele é polêmica por si só. E eu não tô falando aqui de oreiada. Eu não sei se vocês já repararam, eu vou até mostrar. Tem um buraco aqui no meu cenário, aqui no fundo, tá vendo? Dos livros. Porque um dos livros que tem no meu cenário é esse aqui. Intocável, do Michael Jackson. E ele conta um pouco da biografia do Michael Jackson e conta um pouco dos últimos anos de vida do próprio Michael. E quando você começa a ler sobre os últimos anos de vida do Michael Jackson, é uma coisa muito triste de ver, principalmente em relação à família dele. Então ele era um cara que ele passou por diversos problemas diferentes, diversos abusos diferentes, envolvido numa série de polêmicas diferentes. Então ele era um cara que ele passou por muita coisa, e você tentar contar uma versão que seja
higienizada da história do Michael Jackson, uma história que ela não passe pelas polêmicas ou que ela não entre em pontos muito sensíveis, é muito difícil. Aliás, esse aqui é um livraço, difícil de achar hoje em dia, mas Intocável do Michael Jackson, um livraço bom, duro de ler, mas que conta aqui coisas que às vezes a gente não fala sobre a obra de um cantor tão grande quanto ele é. Então é muito difícil, cara. A própria vida no Bohemian Rhapsody, quando a gente foi ver o que eles foram mostrar de toda a história do Queen, de toda a história do Brian May, do Freddie Mercury, da relação deles, Roger Taylor, Don Deacon, fica uma coisa meio limpinha, assim, que assim, o Freddie Mercury parece que era doidão, mas não é tão doidão quanto as histórias que a gente sabia, mas o resto do Queen parece que era tipo, não, todo mundo aqui no Queen era muito racional. O Fred que era doidão, o Fred que era... E você fica, pô, será que, né... E pra quem conhece história, pra quem acompanha, pô, eu gosto muito de música, leio muita coisa sobre a música, você vê que eles deixaram de fora muita coisa relevante e muita coisa que precisava estar lá. Mas não está por quê? Porque muitas vezes essas cinebiografias, elas acabam virando muito mais uma questão de trabalhar o espólio do cantor, de trabalhar a imagem, de reavivar a música, disco, participação, colocar em trilha sonora, que é uma preocupação de muita gente, né? De querer fazer isso. E aquele... Pô, o filme da Amy Winehouse é um exemplo disso. Se você assistir Amy, que é o documentário, você sai desolado. Se você assistir o Back in Black, que é a cinebiografia dele, você já sai muito triste. Porque eles tentam passar um pano pro pai, pro namorado. Você vê que tem um monte de coisa que está retratada na mídia que não foi retratada no filme, porque o filme serve como ali um veículo de publicidade para aquele cantor. Então eu fico preocupado com isso, assim. Qual Michael Jackson vai ser mostrado nesse filme? Quão profundo vai ser? Quais dramas vão ser mostrados da vida dele? Porque assim, o Michael, ele é um cantor que ele foi muito filmado. Muito filmado. O tempo todo. Registrou-se. Pô, ele é o cara, o rei do pop, porra. É o maior artista da música pop que já existiu. Existem inúmeros materiais. Vira e mexe e sai show, vídeo, cena, sai um monte de coisa pra você ver do Michael Jackson. Então se eu quiser ver uma cena famosa do Michael Jackson, eu assisto a cena. Ah, você quer ver ele fazendo um walk pra primeira... Tem. Você quer ver ele cantando no Super Bowl? Tem. Você quer ver ele ver no VMA? Tem. Você quer ver ele no comercial da Pepsi? Tem. Você quer ver ele dando entrevista? Tem. Tem tudo. Então assim, retratação pela retratação, será que vale a pena? E assim, qual que é a história que a gente quer contar? E o pior de tudo, muita gente acaba levando esses filmes como se fosse um documentário. Né? Ah, essa foi a vida do Michael. Não foi a vida do Michael, né? Essa é a versão de filme da vida do Michael. E a gente tem excelentes obras, né? O próprio filme do Elton John, Rocketman, pra mim é um excelente filme. O próprio filme do Ray Charles, o próprio filme do Johnny Cash, bons filmes que contam de uma maneira muito legal, que não tem medo de tocar em temas sensíveis na vida desses cantores. Então assim, olhando pela retratação, pô, pelo trailer, por tudo, pô, eu como fã do Michael Jackson, como fã da música do Michael Jackson, fico empolgado de ver. Falo, pô, legal, um trabalho de arte legal, um trabalho de figurino legal, uma parada maneira. Mas será que... Que história que eles querem contar? E aí eu quero contar pra você, assim, pra mim, uma paradinha que é muito boa de ver, que é o The Greatest Night in the Pop, que é a história A Noite que Mudou o Pop, que tá na Netflix. É um documentário sobre a composição e gravação da música We Are The World. É um excelente jeito de você conhecer a vida e obra de Michael Jackson, porque ali, só no comportamento dele, só no que ele faz, só como ele se porta, você já tem um vislumbre do que é o Michael Jackson. O próprio documentário dele naquela última turnê dele que acabou não rolando, This Is It, já é um jeito excelente de você saber a vida e a história do Michael Jackson. Então assim, existem várias versões do Michael Jackson, existem vários Michael Jacksons, existem um monte de coisa que você pode abordar, pode falar, pode ver. Tem o documentário do Thriller 40 sobre a composição do Thriller. Existem um monte de coisa que você pode assistir. E assim, o meu medo é exatamente isso. Que história que esse filme quer contar? Isso que eu fico o pé atrás. Porque, de novo, resumir, quase 40 anos de reinado
do maior ídolo da música pop em um filme só vai ser muito difícil. Pelas imagens na tela, tá tudo muito legal. Pelo ator que tá fazendo, legal. Pelo diretor, ai, aí dói. Que é um outro motivo. O Anthony Fuqua é complicado, o Anthony Fuqua, né? Porque ele tem filmes bons. Então, pô, estamos falando do diretor de Um Dia de Treinamento. Porra. Papai, Um Dia de Treinamento, filme sinistro. É ele? Não é ele? Não, se não for ele, fudeu. Mas quase 100% de certeza que é ele. Não é ele. Não, eu preciso achar aqui. Vamos lá. Anthony Fuqua dirigiu o quê? Sei que ele dirigiu O Protetor. Bom filme, mas é um filme de porrada. É, Dia de Treinamento. Gosto. Mas ele também é o diretor de Sete Homens e um Destino, uma versão remake que não é legal. Ele é diretor de Protetor, que é um filme de porradaria. Então você fica meio... É diretor também de Invasão à Casa Branca, que é um filme bem mais ou menos. Nocaute, que eu também não amo. Então assim, fez Lágrimas do Sol, que é um filme legal. Mas dá pra ver que ele é mais um filme de ação. Ele é mais um diretor de ação do que um filme de drama. Então, o que a gente pode esperar de Anthony Fuqua? Não sei. O roteirista é a parada mais interessante desse projeto. Porque o John Logan, ele é o roteirista de alguns excelentes filmes, como Operação Skyfall, O Aviador, como Rango, bons filmes. Mas ele também é Skyfall, pô, filmão. Mas ele também é o roteirista de Alien Covenant, né? Porra, aí é foda, né? Fez o Cabré, que é um bom filme também. Fez Red, é o Red Aposentados e Perigosos. Fez O Aviador, Último Samurai, Simba, Gladiador, Domingo Qualquer. Pô, essa é a parte mais interessante, assim. E o Jafar Jackson tá a cara do Michael Jackson. Então, assim, pelo roteirista, tá legal. Pelo diretor, pode ser bom, pode ser ruim. Pelo ator, a gente nunca viu ele atuando num grande papel de destaque como esse, mas tá a cara do Michael. Então, assim, é uma parada muito difícil, assim. Estarei lá para assistir ao filme? Com certeza. Estarei assistindo no cinema, no IMAX, batendo o pezinho quando começar um... Porém, como toda cinebiografia, eu já vou meio assim... Mas o que eu já posso... Pô, posso cravar pra vocês assim, ó. Vai ser bom? Não sei. Não apostaria muito nisso. Vai fazer muito sucesso? Fiado? Vai. Porque se tem uma coisa que o Michael Jackson sempre foi muito bom, foi em chamar atenção e em chamar público. Porque apesar de todos os seus vícios, suas virtudes musicais, suas virtudes no palco, as virtudes da sua obra, sempre foram muito grandes e sempre foram gigantescos. Então muita gente vai querer ir ver, até mesmo pra celebrar a vida e a obra de Michael Jackson. Mas agora só nos resta esperar. Mas comenta aí pra mim, o que você tá esperando do filme de Michael Jackson? Au! É assim que ele fazia? Não lembro. É assim, au! Barabis, vou aqui botar só as melhores do Michael. É nóis, valeu!